Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, quase boa tarde já para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi, boletim tradicional nesse horário, onde a gente entende aí a movimentação dos preços, a movimentação de oferta e demanda, enfim, os fundamentos que justificam a precificação da arroba do boi gordo e também entendendo um pouquinho a movimentação aí no atacado e no varejo. Quem traz mais detalhes para a gente desse mercado hoje é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Já está comigo aqui, a gente obviamente vai falar de mercado, mas Tiago, queria começar essa nossa conversa falando de uma questão importante, relevante e até para entendimento do nosso público que nos acompanha aqui diariamente sobre o fim do indicador CPEA para liquidação de contratos na B3. É importante reforçar isso, né, Tiago, porque são 30 anos de história e o indicador não vai acabar. Ele só não vai mais servir de referência para as liquidações de contratos lá na Bolsa. Certo? Explica melhor para a gente o que aconteceu e principalmente o que vai acontecer daqui para frente, Tiago. Olá, agora eu já posso falar boa tarde, né? Você começou com bom dia, Alexandre, mas agora já meio-dia, né? É Meio-dia em isso aí. Brasília aí. Boa tarde a todos. Satisfação novamente poder estar aqui junto com os amigos Notícias Agrícolas, falar sobre o mercado do boi e, é claro, trazer, obviamente, ou um esclarecimento, né, de tudo que vem acontecendo essa semana, né? Até mesmo essa mudança da questão do liquidante aí, né? Do contrato da Bolsa, em termos da formação de preço, né? E como você disse, né? Foram 30 anos em que o CPEA realmente, diariamente, formava o preço do boi gordo para a liquidação do contrato da Bolsa, né? E até aproveito esse gancho aqui, hoje, dia 10 de outubro, né? A gente teve aqui, né, a Secretaria do Estado de São Paulo está aqui na Exalc, né? Como tradicionalmente toda semana, né? Próximo do dia 12 de outubro, né, que é o dia do agrônomo, então transfere-se aqui para a Exalc toda a Secretaria da Agricultura, então a gente tem muitas partes aqui, desde APTA, IEATA, todo mundo aqui na Exalc, e hoje a gente recebeu, obviamente, né, um certificado, né, parabenizando, né, pelas mãos da diretora da Exalc, Thaís Voilá, até mesmo o secretário Guilherme Piai, aqui presente, e parabenizando pelos 30 anos, né? Pelo serviço prestado, né, pela Exalc, pela USP, para toda a cadeia pecuária nesses últimos anos, né? Um serviço que eu chamo, né, tem um cunho social muito grande para a cadeia pecuária, né? Então, completou-se 30 anos, né? Até meio contraditório na semana que a gente que houve essa mudança, mas realmente, como você disse, Alexander, o CPE não pode deixar de continuar trabalhando, fazendo os indicadores, né? São 32 cadeias. O boi gordo, sim, talvez era o mais visível, né? Dado a sua importância, que baita importância que tem, né? Nesses últimos 30 anos. Então, realmente, a gente continua fazendo o indicador do boi gordo, fazendo os indicadores, bezerro, boi magro, vaca, São Paulo, Brasil, estados, são mais de 28 regiões, então a classe, né, a cadeia pecuária, pode ter certeza que a gente vai continuar aqui fazendo nosso trabalho, buscando, obviamente, responder para a cadeia em termos de pesquisa, o que a gente vê, o que a gente enxerga, os números que a gente vem mostrando, né? Então, contem sempre com a gente. E aqui eu queria fazer um agradecimento, Alexandre, aproveitar esse gancho, né, que você mencionou, o apoio que a gente recebeu desde ontem por parte de toda a cadeia pecuária, tá? Entidades de classe, indústrias, pecuaristas, escritórios, e nacionalmente e internacionalmente, muita mensagem de apoio, mensagem até mesmo agradecendo o trabalho e pedindo para a gente realmente não parar de fazer o que a gente faz. Até ontem teve um movimento bem interessante, né, do nosso aplicativo. O volume também de pecuaristas que baixaram o nosso aplicativo talvez tenha sido um número em termos de crescimento diário muito forte, muito recorde. Então, realmente a gente segue. Eu acho que
em prol da pecuária. Se mudanças que vão vir serão para melhores, a gente vai continuar também buscando melhorias e fazendo o indicador preço boi gordo CPE Exalc, com certeza. Muito bem. Eu me lembro, né, Tiago, que em comemoração aos 30 anos do Indicador, a gente fez um podcast aqui contando um pouquinho da vida aí desse indicador e você contava pra gente que nunca foi fácil fazer o indicador, mas sempre vocês paravam para ouvir as demandas e ajustar aí as necessidades aí do indicador, né? E isso era um compromisso de vocês para tornar o indicador o mais real, o mais fiel possível ao mercado, né? É um trabalho difícil, mas enfim, que era encarado com muita seriedade aí pelo CPE, certo, Tiago? Sim, não, é um trabalho, obviamente, é um trabalho, claro, que é complexo, porque são informações diárias, são muitos agentes no mercado. Obviamente, a gente está falando com o patrimônio deles. Quando eu falo patrimônio, é a venda do gado e até mesmo a compra do gado. A gente sabe o volume que isso daí impacta numa decisão ou até mesmo num valor final. Então, a gente sempre olhou isso com muito cuidado, com muito carinho, né? São 30 anos aí que nunca vazou uma informação, né, em termos de análise. Temos melhorias a serem feitas ou até mesmo críticas, isso sempre vai existir. A gente sabe que poderíamos ter melhorado em alguns pontos, sim, como a gente também acertou em muitos pontos, né? E a gente segue, realmente, é um trabalho realmente de muito suor diário, mas que realmente precisa ter essa atenção. E como você bem disse, ouvir o mercado, né? Ouvir as pessoas, ouvir sugestões. A gente tem canais abertos aqui que diariamente a gente sempre recebia, Thiago, tem que pensar nisso, tem que olhar aquilo lá, fala para a equipe, checar essa informação. Isso de todos os elos, tá? Não só de pecuarista, não só de frigorífico, até mesmo indústria de insumos, varejo. Então, realmente, a dinâmica de conversa aqui, né, vamos dizer, um laboratório bem intenso aqui. Isso continua, né? Me lembro em 2007, né, quando eu estava dentro da associação lá com o ex-ministro Pratini de Moraes. A gente começou a falar da transferência eletrônica de dados em 2007, né? Que hoje a turma fala bastante, né? Mas então a gente começou lá, né? E então realmente a gente busca isso, a gente vai continuar buscando sempre quanto mais informação de todos os elos da cadeia para continuar fazendo indicador. Então é um trabalho diário, né? Um trabalho, eu não vou dizer cansativo, mas é um trabalho que exige bastante atenção e, como você bem disse, ouvindo o mercado. E ouvir o mercado, isso é muito importante de ressaltar aqui, não é ser comandado por um setor ou outro, por um elo ou outro, é ouvir o mercado para adequar e melhorar a transparência da informação e melhorar o resultado final aí do indicador. Eu tenho os números aqui, Tiago, são mais de 20 mil colaboradores e 32 cadeias agropecuárias pesquisadas continuamente. Sim, sim, é um número bem grande. E isso, de novo, como eu agradeci no começo, eu continuo agradecendo. Só de pecuária, mais de 10 mil pecuaristas, entendeu? Para não falar 11 mil quase, mas a gente tem uma gama muito grande, né? Muito grande de uma rede aí que a gente conversa. Então, realmente, tem muita informação boa aí. E continuamos firmes aqui. Isso aí. Bom, só para a gente encerrar esse tema e já começar a falar do mercado, teve uma explicação, uma motivação, enfim, qual que foi o feedback que vocês tiveram aí sobre o fim do contrato, Thiago? Não, foi o que obviamente que a gente recebeu, que todo mundo se recebeu pela nota, a troca, né? Obviamente como eu falei, do formador do preço que vai liquidar contrato, no intuito de que o mercado, que foi ouvido o mercado e tinha essa busca para melhorar realmente o indicador. Então é o que todo mundo está ouvindo foi a justificativa, óbvio, e aí a gente, claro, a gente vai buscar obviamente, continuar firme aqui, tá? Boa. Tiago, vamos lá então, vamos entender o mercado e
antes de entender o mercado, aqui o apoio do Notícias Agrícolas a todo o trabalho desenvolvido pelo CPE, esses 30 anos do indicador fazem história e vão continuar fazendo história, talvez não mais para liquidar contrato lá na Bolsa, mas para ajudar o produtor no seu dia a dia. A gente conta aí com o trabalho de vocês ainda pelos próximos anos, ok, Thiago? Fica Não, aí a grato. nossa... É uma parceria de longa data É aí, isso aí. onde a gente sempre pôde passar bastante informação via o canal de vocês e com certeza, conta com a gente sempre. Muito Obrigado bom. mesmo pelas palavras. Legal. Vamos lá, mercado, Thiago. O que você está vendo nesse mercado do boi gordo? Enfim, o que está acontecendo e para onde nós vamos, hein, Thiago? Preço firme, aparentemente, da arroba, né? Para onde nós vamos, né? Eu recebi uma mensagem de um pecuarista alguma semana atrás. Puxa vida, Thiago, achei que ia ficar nos 270, né? Agora a gente já está falando de 280, 290, né? O mercado futuro bem aquecido também. Então, nesse final de ano aqui, bem ajustado, realmente a gente tem esse reflexo de baixa oferta no campo, que empurrou os preços, principalmente aí nos últimos, vamos dizer, 30 dias, 40 dias, né? Começo de setembro, agora para outubro. Então, final de agosto, setembro, outubro, realmente vindo com altas fortes mesmo, né? E o boi gordo, só para pegar um exemplo, né? Só em setembro subiu 14%, enquanto que a carne tinha subido 10% apenas. Aí é um número interessante, né? Porque a gente vê realmente a carne valorizando. Mesmo, né, a gente entrando quase que no final da primeira quinzena, mas a carne também valorizando bem nesse mercado. E aí a gente entende um pouquinho. Começa com a baixa oferta no campo e isso naturalmente é repassado aí para o atacado e para o varejo. Mas é um ajuste de oferta e aí o varejo conseguindo manter uma demanda firme, né? A gente tem uma demanda brasileira que não é como alguns anos atrás, né? Que era mais forte, mas vem melhorando. A renda real brasileira é uma das maiores dos últimos 12 anos. O desemprego vem caindo e as exportações. Batemos recordes em setembro. A gente tem um volume bem grande, melhorou um pouco o preço pago, até para a composição de estoque, principalmente China. Estados Unidos comprando bem. Então eu acho que é um mix, tá, Alexandre, de vindo de baixa oferta no campo e uma demanda mais aquecida, tanto interno como externo. Vamos transformar em números essa questão dos aumentos, até para quem está nos acompanhando poder entender como é que a coisa fluiu aí nos últimos tempos, Thiago. Vamos considerar o começo do ano para cá, como é que foi a valorização da carne bovina? Então tá, se a gente vamos sempre lembrar a carne bovina, o que eu vou falar aqui é carcaça casada, tá? No atacado paulista, no atacado da cidade de São Paulo aqui, tá? Então se eu pegar a carcaça casada, né, do começo do ano para cá, ela teve uma valorização de algo em torno de 11,3%, média de janeiro com média de outubro até o dia 9, até ontem, né? Que hoje a gente, obviamente, a gente está fazendo todo esse cálculo. Então, a carne no começo do ano, já deflacionado, né? Considerando o efeito da inflação, ela estava cotada a R$ 17,56 o quilo e hoje a gente está falando de R$ 19,55, praticamente R$ 2 a mais do que a gente pagava, ou do que o varejo pagava para atacado no começo do ano. Então a gente tem essa valorização de 11,3%. É uma valorização que acompanhou a alta da arroba do boi? Então, é interessante notar que a gente atinge, vamos falando especificamente primeiramente da carne. A gente atinge um vale, né, da carne lá em junho. Foram os piores preços, assim como do boi gordo, pensando na média anual. Não estou falando diariamente, lógico. Então é um menor valor. Aí a carne ela vem subindo, sobe na média de julho, sobe na média de agosto, mas já no final de agosto, na virada de setembro, mas principalmente no final de setembro, a carne ela dá uma estilingada. Realmente, se eu pegar somente o mês de setembro, eu tenho uma alta em relação à média de agosto de algo em torno de R$ 1,60 da carne, por exemplo. Né, eu saio de 16,34 na média de agosto para 17,95. Mas enquanto que agora eu saio de 17,95 por um preço médio de 19,55. É Outra uma alta estilingada. aqui forte, reflexo dessa alta do boi gordo que teve em setembro, tá? Perfeito. Então,
E isso traz uma alta de quanto então, Thiago? Só para a gente bater o martelo aqui em percentual, arroba do boi? Se- Bom, se eu considerar de novo também ano, né? Pegar janeiro desse ano, tá? Deflacionar Deflacionar até aqui, eu tô falando de 12,73%. contra 11,3 da carne bovina. 11,3 a carne. Então, realmente, o boi gordo ele valorizou mais do que a carne. Então, Subiu e mais aí que a a gente carne. começa a entender um pouco a própria dinâmica do mercado. Primeiro, vamos dizer, essa carga com que a carne valoriza mais agora no mês de outubro do que o boi trouxe uma valorização muito forte, e Uhum. aí vai ajudar a entender a estratégia, tanto do varejo atacado como da indústria, que lógico, daí a margem nesse curtíssimo espaço de tempo apertou. Aí a estilingada que deu o preço do boi gordo faz com que, obviamente, a indústria tenha que montar a sua estratégia, porque senão realmente margem aperta muito. Pois é. E daí vem a próxima preocupação. Até agora, a demanda absorveu essa alta, ou pelo menos aparentemente absorveu essa alta, Thiago. Tem fôlego para mais? Enfim, o atacado vai conseguir acompanhar essa evolução da arroba, será? Eu acredito que assim, as exportações elas vão vir firmes, tá? Pensando, a gente já chega no consumidor brasileiro. Então as exportações elas podem sim ajudar a manter essa cotação mais elevada, assim como a oferta no campo. Possivelmente a gente tem um volume maior de animais de coxo saindo em outubro e uma dificuldade maior entre novembro e dezembro, tá? E aí depois mais animal de coxo em janeiro e fevereiro. Mas então as exportações podem ajudar a manter esse equilíbrio do mercado que a gente está observando. Vai sim depender do apetite, principalmente chinês, depois de dezembro, né? Que daí, obviamente, o ano novo deles em fevereiro pode frear um pouco, mas as exportações ela deve ajudar a oxigenar e manter esse equilíbrio. No mercado doméstico, a gente tem sempre o fluxo de dinheiro, 13º, bônus de empresas, que ajuda a motivar aí a demanda interna, tá? Isso daí é óbvio que é sempre notório. Agora, eu falei que o boi valorizou, a carne bovina, perdão, subiu 11,3%. Uhum. Só para ter uma ideia, a carcaça suína no ano, nesse mesmo, subiu 30%. E aí, quando a gente olha o frango subiu 0,01%. O frango tem o mesmo preço que no começo desse ano. Então tem um frango, uma carne muito barata. Eu sempre falo aqui, falo com meus colegas, Thiago, mas eu não gosto de comer frango. Sim, você não gosta de comer frango, mas eu tenho uma parcela da população, 160 milhões de brasileiros, que tem que comer frango, porque não tem dinheiro para comprar uma carne mais cara. Então, assim, tem a questão também, a própria guerra do Oriente Médio. Isso daí a gente não fala muito, mas eu tenho, sim, países que são muito demandantes da nosso frango. Vai sobrar carne no mercado doméstico, frango, e a gente sabe que tem uma relação direta com a carne bovina. Então, assim, estou falando que aqui o preço da carne vai derreter, o preço do boi vai cair, não é isso. É para o pecuarista e, obviamente, para a cadeia entender esses ajustes que podem ver. Primeiro, a carne de frango não está aumentando de preço. A carne suína, 30%, a carne bovina, 11%. Tá? O consumo interno vai ter que acompanhar. Como eu disse, as exportações vêm ajudando a dar esse equilíbrio. Por isso que eu acredito. Oferta restrita e as exportações em firme mantendo esse equilíbrio. Agora, o mercado doméstico ele com certeza chega uma hora que ele assusta. É diferente de eu comprar um quilo de frango a R$ 12, R$ 15, de comprar um quilo de carne bovina, obviamente de primeira, a 34, 35, um filé de tilápia a 38. Então eu tenho uma diferença muito grande aí entre tipos de carne, obviamente regiões. Então é mais para a gente ficar antenado nesse processo. Mas a gente pode estar chegando, obviamente, num limite aí. Estou falando de um boi de 293 arroba, né? Que obviamente ele vem num ritmo muito forte. Claro, se a gente olhar o fechamento do mercado futuro no dia de ontem, eu estou falando de 293 em média até o final do ano. Tá? Então, pode ser que seja esse patamar, 295 agora para outubro. Então, vamos tentar entender. De novo, média, o mercado ele Uhum. pode ter alguma oscilação do boi gordo. É. Assim, só para a gente amarrar esse assunto e deixar bem clara essa situação, o varejo
chegou num ponto, e a gente tem ouvido essas análises aqui, Tiago, eu queria ouvir até a sua posição sobre isso, chegou num ponto de não restringir mais preço. Ele lá na ponta final para o consumidor vai ter que repassar essa alta, mesmo que venha de alguma forma repassando aos poucos essa alta até agora. Mas vai chegar um momento que vai ter que esse reajuste acontecer. E daí carne cara no mercado é um limitador de consumo e a gente sabe disso, né? Perfeito. Carne cara, sempre falo também aqui. Consumo de proteína vinculado com renda. Primeiro ponto. E segundo ponto, a precificação. Se eu tiver uma carne cara, né, e eu acho que é uma grande questão a gente sempre perguntar, né, quanto que custa uma alcatra, um contrafilé de um boi de 250, de um boi de 300 e de um boi de 350. Vale o produto boi? Provavelmente vale pela baixa oferta. Agora, o quanto o consumidor está disposto a comprar uma carne com o preço do boi mais valorizado. Por isso que eu tenho que depender de exportação e restrição de oferta. Então, naturalmente que esse repasse vai acontecer para o varejo. Isso é natural que ocorra. E aí o poder do consumidor brasileiro, a gente começa a entrar numa segunda quinzena do mês. Pois Tá? é. Então é importante ter esse ponto aí de atenção para o mercado de pecuária. E daí olha para aquele franguinho que está o mesmo preço do começo do ano, principalmente, né, a população mais carente aí, ou de baixa renda ou de menor renda, enfim. É óbvio, né, Tiago, é fácil de entender isso. Troca 5 quilos de frango por 1 quilo de carne bovina Sim, facilmente, né? sim. A gente faz muitos estudos aqui da cidade. Tem um estudo que eu fiz sobre a cidade preço-demanda. Se o preço da carne bovina aumenta 10%, o consumo dela cai algo em torno de 4,1%. A Tá? cada, Então, cada R$ 10 de aumento, cai 4, cada 10%, 10%. basicamente cai 4% a demanda. Isso é natural, porque vai subir dos outros. Se aumenta o 10%, aumenta a demanda de frango em 6%, por É. exemplo. Porque é uma troca, um efeito de substituição. Eu estou falando de produtos proteína. E, de novo, independente do gosto, eu gosto disso, eu prefiro isso, não. Eu estou falando de preço e demanda, que isso interfere na renda do consumidor. Isso é claro. Então, essas relações entre as carnes são muito importantes. É claro que a valorização da carne suína empurra a demanda para a carne bovina. Chega a carne suína, a carne bovina, a preferência maior do brasileiro é por carne bovina. Uhum. Tá? Então, mas a hora que eu olho o preço do frango que não altera e uma valorização forte da carne bovina, e quando chegar isso no varejo, o consumidor, obviamente que ele vai acusar, ele sente. É. Muito bem, ficar de olho então como ponto de atenção aí, principalmente para a demanda. Óbvio, gente, a gente tem um momento, como o Thiago bem relacionou aí, de melhora da economia, de melhora do salário, tem mais gente trabalhando, temos agora os empregos temporários para acontecer nesse final de ano, daí vem 13º, 14º, enfim, tem dinheiro circulando na economia. Mas não deixa de ser um limitador aí para o consumo se, obviamente, esse preço subir demais. Então, precisa colocar isso como um ponto de alerta, certo, Thiago? Certo, mas a gente vê, ó, ponto de alerta é importantíssimo. Do outro lado, a gente tem um mercado, por mais que a gente sabe que não está bem sustentado em termos econômicos, com questões de inflação, tomada de juros, né, muito alto, mas venho também com um otimismo maior por parte da população brasileira. Mas é importante ficar atento, sim, porque qualquer impacto no bolso do consumidor, isso daí realmente reverte em uma demanda menor. E aí, consequentemente, precificação. Muito bem. Bom, temos perguntas aqui, Tiago. Deixa eu ver aqui, porque tem pergunta inclusive de bezerro. O Hernani Santana. Qual a previsão de bezerro Nelore de 8 a 10 meses para o mês de novembro em Londrina, no Paraná? Bastante específico ele, mas enfim. Valorização do bezerro está acontecendo, Tiago? A gente vê, sim, vem ocorrendo, sim, essa valorização. A gente, obviamente, vai depender da região, né? Obrigado pela pergunta, Hernandes. Aí um abraço para a turma aí do Paraná. Mas a gente vê, por exemplo,
eu falei do vale lá em junho, julho, né, da carne, etc. Mas a gente teve um vale do bezerro aí, pensando no indicador, né, do CPEA, que é o Mato Grosso do Sul, R$ 2.020, né, a cabeça, e hoje já a gente está falando de uma média de 2.140. Então eu acredito que isso daí deve ter uma valorização sim para novembro. Tradicionalmente os piores meses de negociação é julho, agosto, setembro, muito devido, obviamente, ao volume maior de desmame, nascimentos, a busca por área na propriedade para produzir essas outras categorias de animais, e aí a gente começa com a valorização do boi também, uma melhora a partir de novembro e dezembro do bezerro. Muito bem. O Eduardo Macedo faz uma provocação aqui. Ele diz que. Não, desculpa, o Sérgio Canucci faz uma provocação. Ele diz que em setembro ele falou que os pastos estavam queimados e que a arroba iria a R$ 320. Daí disseram para ele que era impossível. Agora ele tem certeza que vai a R$ 340 em dezembro. Ele está perguntando o que você acha disso, Tiago, e ele está dizendo que é para ficar registrado aqui. Lembrando que não chegou nos 320, está longe ainda dos 320. A gente está falando de uma arroba que já tem preço praticado de R$ 300 em São Paulo. De 300 para 320 tem mais aí R$ 20. Agora, 340 em dezembro, não quero influenciar você não, viu, Tiago? Mas, enfim, eu estou fazendo as contas aqui, acho, né? Vamos ver. O que você acha, Thiago? Não, pergunta boa, obrigado, Sérgio, né? Calibrando aqui a bola de cristal, né? Podemos dizer assim. A gente já vê negócios acima de 300, 302, 304, isso é natural. Se pegarem o relatório do CPE, a gente já encontra negócios nesse patamar. Pode ser subido, como eu falei, vai faltar gado em novembro, de coxo, como eu comentei com vocês, e nessa virada de dezembro. Eu acredito que a gente possa sim ter uma valorização, tá? Até um pouco maior, precificar os 340, que ele falou os 320, então passando uma régua aí no que ele falou 320, chegou a 300, 290, 340, eu acho que talvez os 340 seja bem forte. Pode haver pecuaristas que recebam isso, talvez sim, pelo volume, garantia, né, padrão, mas eu acredito um pouco mais baixo do que isso daí sim, até pela já formação do estoque, né, até por uma demanda menor de exportação, né, principalmente China, mas eu acredito sim que o mercado ele vai vir firme, principalmente em novembro, na virada para dezembro. Muito bem. Ou seja, a alta continua, agora precisa só calibrar aí a rapidez aí desse movimento, certo, Thiago? Sim, sim, olhando sempre o consumidor e o mercado externo. E principalmente os pontos de alerta, né? Será que na hora que começar a ficar caro demais o consumidor não retrai? E o mercado internacional, será que vai comprar para sempre o que está comprando agora? Ou vai chegar ali no finalzinho do ano, vai dar aquela parada tradicional, como a gente sempre vê acontecer com a China, né, Thiago? Daí eles voltam a comprar só no próximo ano. Enfim, tem todos esses poréns aí, né? Esses pontos aí. É importante a gente ficar atento a esses movimentos. Muito bom. Muito bem, Thiago, só para a gente finalizar, tem elogios aqui. Gosto muito quando esse rapaz faz a análise do Eliseu Sibim. O Marcelo Rocha também está participando aqui com a gente, está dizendo que o Thiago sabe muito do mercado. Elogios aí ao Thiago. O Marcelo está dizendo que a margem era grande. Imagino que ele está comentando aqui da margem do varejo, né? Porque quando o boi caiu bastante, a carne lá no varejo caiu um pouquinho e a gente viu mais promoção acontecendo do que propriamente aí queda expressiva no preço da carne, né? E ele está dizendo que a margem era grande. Então, vamos ver se vão queimar a gordurinha ou se vão aproveitar para continuar subindo aí. Vamos esperar para ver também. Obrigado, Marcelo, pela participação. Enfim, o pessoal está participando aqui. Obrigado a todos que estão aqui com a gente pelo chat do YouTube participando. O Canucci está mandando parabéns para você também aí, Thiago. Obrigado, Sérgio Canucci, pela participação e pela pergunta provocativa aqui, mas a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, até para, como você mesmo disse, ter registrado aqui. E obrigado a todos vocês que participaram aqui pelo chat do YouTube. É sempre bom ter essa interação. Lembrando que quem estiver com a gente
no chat ou no YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha ali pra gente e acione o sininho para que quando a gente estiver ao vivo aqui você seja alertado e possa participar dando a sua opinião ou apenas dando um bom dia pra gente, fazendo um comentário aí sobre as nossas participações aqui, combinado? Ao meu amigo Thiago Bernardino de Carvalho, meu muito obrigado mais uma vez. Thiago, sempre bom falar contigo e principalmente quando você ajuda a traduzir os números do mercado para a gente e tenho certeza que hoje essa movimentação, essa comparação do que está acontecendo no atacado, na arroba do boi gordo, no preço da carne, enfim, na comparação com as demais proteínas, vai ser muito importante para o produtor entender também o que está acontecendo aí no mercado. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alexander. É sempre um prazer, né, estar aqui com você, discutindo o mercado. O tempo passa rápido, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer. E agradecer, né, todo mundo que acompanha, as mensagens aí novamente de apoio aí, obrigado. Tem que criticar também aí, se o Thiago errar, se pede, tem que falar, mas eu agradeço sempre o carinho com que a gente tem essa troca aí com o mercado. Conte sempre com a gente e com certeza aí a gente tem um cenário interessante aí para toda a cadeia pecuária aí para os próximos meses. Grande abraço a todos. E agora, mais do que nunca, a participação no aplicativo lá do CPE é fundamental para o pecuarista poder falar o que está acontecendo também aí no mercado da parte do pecuarista, né, Com certeza, Thiago? com certeza. A gente vai continuar levantando todas as frentes, né, da cadeia, falando com a indústria, escritórios e pecuaristas, mas é importante sim a participação. Fez o seu negócio, registra lá, que lá vai ter cada vez mais informações melhores e boas informações para vocês tomarem decisão. Valeu, Alexander, pela lembrete. Obrigado mesmo. Abraço, Thiago, até a próxima. Tá aí Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Trouxe números importantes, considerou o mercado firme, com a carne se valorizando aí também junto com a arroba do boi gordo. Proporcionalmente falando, o boi está um pouquinho mais valorizado que a carne bovina, mas quando a gente olha e compara com as demais proteínas, o frango é a carne hoje mais barata do mercado, não subiu praticamente nada, está praticamente igual ao que começou o ano em termos de preço. Suíno sim, suíno subiu um pouquinho, 30% aí de alta no atacado. E isso obviamente começa a ser repassado aí para os consumidores. Bom, Notícias Agrícolas fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Já estava esquecendo de passar como é que está o movimento lá na B3. Vamos lá na B3 para saber como fica aí o preço da arroba, principalmente como é que estão os negócios nesse momento. Lembrando que o indicador CPEA serve como referência aí para as liquidações dos contratos até janeiro. A partir de fevereiro entra o indicador da Tagro como referência para o mercado. Outubro, R$ 300,20, olha aí os 300 aparecendo, imagino que pela primeira vez, alta de 1,64%. Novembro, R$ 299,05, alta de 1,82%. Dezembro, R$ 299,75, alta de 2,09%. Valorização ali do dezembro importante, principalmente diante do que o Thiago falou para a gente, que uma oferta para dezembro deve ser mais apertada. Indicador CPE ontem fechou a 293,90 com queda de 0,1%. Tá aí, são os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, agora sim, informação agro-relevante e conectada.